Paranoicos, o podcast onde ser pai é surtar e rir depois. Muito bem, então sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do Paranoicos. Como já é tradição, estamos aqui com a mesma roupa do episódio anterior, porque a gente ainda precisa gravar 2 episódios da mesma sequência. E também temos novidades, né? Já que sai no episódio 3, sai no episódio 4 também. Temos aqui todas as nossas redes sociais agora aqui colocadas aqui. Instagram, Spotify, Facebook, TikTok e YouTube. Curte, compartilha. Clique, compartilha. Clique não, né? Curta, compartilha. Seu joinha. Deixe seu joinha. Ative o sininho, segue, comenta, enfim, dá uma força aí pra gente aí nas nossas redes sociais. E agora, nosso episódio 4 é um episódio, cara, mais do que especial, porque estamos gravando aqui esse episódio para ir muito próximo do Dia dos Pais, que vai acontecer esse ano em 10 de agosto. Esse episódio vai estar sendo lançado se o cara que coordena as nossas redes lançar o episódio na data certa. Ele vai no dia 4 ou 5, né? Na terça-feira que antecede o Dia dos Pais. Mas esse é o nosso episódio número 4, especial do Dia dos Pais. É o primeiro episódio especial. É o primeiro episódio especial. Entre histórias, frases e emoções. Então, estamos aqui começando novamente. Sou o Felipe Rosa. Hoje, eu sou pai da Estela, pai da Isabela e sou filho do José Antônio, que é o meu pai, especial do Dia dos Pais. Então, eu sou filho do seu Zé, o Zezinho, né? Para quem conhece meu pai. Pai, te amo, especial Dia dos Pais. Aqui na minha ponta esquerda, novamente, estamos mantendo a formação do Abel, que está dando certo. Então, aqui na minha ponta esquerda. Felipe Obara, pai do Lucas e do Eric. E filho de Edelmar, um nome muito comum. Boa. Nome de jogador de futebol. Falou de nome, ponta esquerda, ponta direita. Aqui na minha ponta direita está o nosso cortador para o meio. Meu nome é Leon, sou o pai do Lucas e sou filho do Leon. Você é neto de quem também? Do Leon. Leon. Leon e Lucas agora. Boa, legal. E aqui, centroavante, goleador. Rodrigo, vou mudar. Filho do João Carlos Mateus. Boa. E pai do Rafa e boa, do Léo. Boa. E eu já joguei bola com seu pai. É verdade. Já joguei bola com o pai do Rodrigão. Joga melhor que ele, inclusive. Mas aí não é muito difícil aqui agora. Brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá, então vamos começar o nosso episódio 4, especial do Dia dos Pais. Muito legal. Um outro olhar para as nossas conversas, que a gente vai estar mais posicionado como filho do que como pai, ou um pouco de pai, um pouco de filho. Vamos ver o que vai dar. Então, roda VT, você que não fez no outro. Roda VT. Roda VT. Então, de novo, o nosso papo é outro aqui. A gente vai falar não só como a gente é como pai, mas é sobre como ser filho também. E com isso eu vou entrar já de cara, de largada, de início no nosso primeiro bloco. Bora. Esse é o bloco sugerido pelo Obara, muito boa sugestão. Que a gente quer começar o seguinte, por que tem esse negócio do Dia dos Pais? De onde veio? De onde que se alimenta? Do que como come, se reproduz? Exatamente. Então, a origem do Dia dos Pais. Obara, eu vou te perguntar aqui, ao vivo aqui. Você estudou a origem do Dia dos Pais para falar ou eu vou ter que ler aqui? Você vai ter que ler, porque eu não lembro. Eu pesquisei. Verdade. Mas não lembro. É isso. Então, o Obara pesquisou, acho que foi um tempo. Cara, de onde vem essa história da origem do Dia dos Pais? Então, segundo as nossas pesquisas aqui, uma mistura de Google com GPT e tudo mais. Bom, o Dia dos Pais, ele nasceu nos Estados Unidos por iniciativa do Sonora Smart Dodge, não sei exatamente o que é isso, em 1910. E o mais louco é que foi inspirado no Dia das Mães. Vocês estão preparados para fazer os comentários em cima dos negócios ou esqueceram? Muito. Eu estudei, me preparei. Então, por favor, comente. Cara, acho que tem uma curiosidade, porque no fim do dia, acho que quando você pesquisa, também é uma data que nasceu com intuito comercial. Sim, né? Exatamente. Acho que tem uma curiosidade, diferente do Dia das Mães, que em geral no mundo inteiro é a mesma data, o Dia dos Pais não é a mesma data. Porra, ele estudou, tô orgulhoso. Não é de a você, mesma Rodrigão. data. Porra, tô orgulhoso. Por exemplo, nos Estados Unidos já foi, acho que foi mês passado, alguma coisa assim. O Canadá foi mês passado. E aqui vem depois. Mas uma coisa que eu achei legal quando eu estava dando uma olhada para falar sobre esse tema é, obviamente, 1910 aí surge o Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais, mais uma vez nos Estados Unidos, ganhou importância no pós-guerra.
porque reforçou a ideia dos pais combatentes voltando da guerra. Então, como homenagear o pai que foi combatente? Acho que todo mundo sabe, nos Estados Unidos esse negócio de ser veterano de guerra é um negócio muito importante e tal. Então, acho que tem isso, né, que é muito legal, um jeito de homenagear aqueles que voltaram, aqueles que infelizmente acabaram não voltando. Então, tem esse outro viés. É daí que também vem o... Mas no Brasil... Começa o shift. Mas no Brasil tem uma curiosidade também, vou falar aqui que eu Por estudei. favor, não, eu tô vou super orgulhoso. gastar Tô todo, super tudo orgulhoso. Vai, Rodrigão. Tudo que eu estudei. Todos os cortes serão seus desse episódio. Se você ler, tem uma notícias clássicas, né? Que, pô, sempre gasta o ticket médio com presente no Dia dos Pais é menor do que no Dia das Mães. Mas tem um lugar onde se gasta mais no Dia dos Pais do que no Dia das Mães. Aonde? Onde? No supermercado. Olha. No supermercado se gasta mais. Sabe por quê? Por quê? Porque, em geral, os itens que sobem, que crescem, que puxam a cesta são itens relacionados a churrasco, Que é mais caro. que aumenta o preço. Já são caros. E por quê, cara? Bebida alcoólica é um dos itens mais presenteáveis, né, na data, né? Então, porra, um uísque, é um negócio assim. Dá pra Tá comprar querendo no dizer que mercado. os pais são tudo alcoólatras. Tô querendo dizer que é um presente legal. Por exemplo, meus filhos sabem que Se eu você vai gosto... ficar se queimando, você fica bravo. Meus filhos sabem que eu gosto de tomar vinho, então, ó, tá chegando. Se vocês quiserem me dar um vinho aí, ó, fica a dica. Mas o preço Pô, alto. a gente vai falar dessa história dos presentes dos pais aqui no episódio especial, mas esse é um puta ponto legal, assim. Cara, quando eu não sei o que dá pro meu pai, eu sempre dou uma camiseta ou uma cerveja pro meu pai. Porque a Mariana fica assim, pô, você vai dar camiseta pro seu pai de novo? Eu falo, pô, então eu dou cerveja. E no fim das Precisa, contas... né? Mas tem o lance do Brasil. Bom, no fim, então, é o seguinte, né? Assim, o nosso dia aqui surgiu por amor, mas também por marketing, no final das contas, né? Então, tá explicado o tanto de propaganda de meia que tem. Mas tem um lance E aí, só para fechar esse momento cultural... Aliás, esqueci de começar o timer aqui. Mas começar o nosso momento cultural. No Brasil, Obará, essa data chegou em 1953, ou seja, 43 anos depois dos Estados Unidos, né? Trazido pelo publicitário. Não sei se alguém aqui se familiariza com essa profissão. Com essa função, Exatamente, por o Silvio Bering. Ele que trouxe aí com o apoio da imprensa e do comércio, justamente para poder alavancar aí as vendas e o consumo e o PIB. Até porque agosto não tem feriado, agosto é aquele Exato. mês de 78 dias, né? Então, eu vou contar a história, vou aproveitar o momento aqui, eu vou aproveitar a história, que é o seguinte, tem o lance do Dia dos Pais, ele tinha uma história da data também, que originalmente ele foi pensado, ele tinha uma relação com a religião. Que era o aniversário do pai de Maria. Alguma coisa assim. O pai de Maria. Pai de Maria, exatamente. E tal. Mas aí conecta com a história que você falou. Porque o dia 16 de agosto, que se eu não me engano, que é o dia lá dessa pessoa, ele cada ano cai num dia diferente. E se caísse numa terça-feira, por exemplo, o pai, que era o provedor, estava trabalhando, estava na guerra, não ia poder participar. Então, aí eles instituíram que seria no segundo domingo de agosto. E aí ficou essa história do Dia dos Pais aí em cada dia diferente, né? Sempre cada um dia diferente. O que é muito legal, que traz um pouco de conteúdo, um pouco de cultura para a gente começar aqui o nosso especial do Dia dos Pais. Fala, Rodrigo, quer falar para falar? Não, eu só ia te dar... Você tá pondo o timer aí, já tem quase 9 minutos, então põe mais 9 aí. Beleza, então vou fazer a conta menos 9. Era isso? Era só isso. Ah, então tá bom, beleza. Então, queria falar perto do microfone. É isso, alguma coisa assim. Não, perto do microfone é pra você. É pra mim, por isso. É isso, pô. Então, aproveita, você já puxa a vinheta do nosso bloco 2. Bloco 2, roda VT. É esse, ó, o Rodrigo é o que mais tá engajado muito bom em nesse roda ponto. VT. Ficou bom. Prefiro com trilha. Boa também. Sound effect. Mas vamos lá, nosso bloco 2 aqui hoje do nosso especial do Dia dos Pais são frases de pai. Então, o que a gente pensou aqui nesse contexto aqui? Né? Não sei se todo mundo leu a pauta, mas, de novo, a gente tem uma pauta aqui para ser discutida. Então, a gente separou 4 frases célebres ou frases interessantes ou importantes ou famosas na internet sobre pai. A ideia aqui era o seguinte, eu vou falar a real, a ideia era cada um falar a sua frase e
e contar uma história em cima. Como vocês não fizeram isso? Não, eu posso fazer isso agora. Então, não, agora é o seguinte, eu vou falar uma frase e vou apontar para cada um e vai ter que contar uma história, o que você sente em relação a tipo Fala bingo. aquela do Como dedo. você se sente com isso? É Não, mas isso. a do dedo é bonita, cara. Essa daí eu A do gostei. dedo? Fala aí, Leão Gabriel que é o Garcia dedo. Marques. Então, beleza. Esse é Então, bonito. tá bom. Então, eu vou aproveitar e vou fazer... Essa é a nossa terceira frase. Vamos lá. Então, Leon, você que é, É Leon, legal filho essa do do dedo Leon e mesmo, neto hein? do Leon, Né? a frase é o seguinte. Quando um recém-nascido segura o dedo do pai pela primeira vez, o prende para sempre. A frase aqui, segundo as nossas pesquisas, é do Gabriel Garcia Marques. Claríssimo. Tudo é Clarice, né? Ou Confúcio, né? Confúcio. Hashtag Clarice Lispector. É isso. Mas vamos lá, Leon. Então, a história do dedo aí, de novo a frase ou não? Você entendeu? Não, claro, não. Tô entendido. Acho que tem duas perspectivas. Eu posso falar sobre meu pai e sobre meu filho. Como eu sou pai e quando eu virei pai mudou bastante, eu comecei a entender muito mais coisas, eu vou falar sobre a minha paternidade. Cara, é bizarro, mas quando eu percebi isso, assim, quando a Tatiana estava grávida, ela foi vivendo a gravidez ali todos os dias e a gente tá meio de fora, assim, tipo, você ouve o barulho do estádio, sabe quando você tá do lado de fora do estádio e tem um gol? Você tá do lado de fora, você não tá no jogo, você não tá na arquibancada e ela tava no jogo. Quando nasce, você pega e, cara, é estranho, é bizarro como as coisas vão mudando. E aí, justamente, acho que essa figura de linguagem de você, quando pega no seu dedo, a criança... E aí você fala, puta, eu sou pai. Aí, cara, aí é que muda tudo. E acho que a mãe, por isso que mãe é mãe, que a gente tava falando. Mãe é mãe há mais tempo, querida. Não nasce um Que pai tá no dia com ele, né, cara? Nasce o pai no dia que nasce a criança, mas quando a criança nasce, a mãe já é mãe há 9 meses, né? Então, É isso. tem isso vai só aumentando. Toda uma questão hormonal, fisiológica, é outro impacto, não temos como comparar. Não, Né? a ideia nem é essa, mas quando você pega a criança, é uma sensação tão significativa e nunca mais sua vida vai ser a mesma. Acho que, pelo menos pra mim, nunca mais. Dois comentários. Uma, a primeira vez que a Estela segurou no meu dedo mesmo, assim, cara, foi uma sensação, assim, um negócio... Eu tinha até esquecido mágico, dessa história, cara, mas foi um negócio... mágico. Por isso, quando eu li, você falou que eu não li, mas eu li. Essa mas foi verdade, me marcou cara. também a história da Estela segurar meu dedo ali. A única frase que eu lembro das quatro. Não vou mentir. Pô, que bom, pelo menos já puxou a sua. Eu sou Mas de é 4 e as outras engraçado, se virem com as porque outras 3. Esses dias eu mostrei o álbum de recém-nascido do Lucas e do Eric. Tem uma foto dele segurando o dedo, cara. Sempre. Eu acho que é o primeiro movimento que, sei lá, que você faz. Do tipo, você vai brincar ali e de repente... Puf. É porque é um estímulo, né? É tipo um reflexo, na verdade, né? Muito doido isso. Não, é porque ele gosta do pai, né, meu? Que reflexo. Pô, Pois os médicos usam, você tem que encostar aqui, a criança precisa fechar, tá? Pra ver questões neurológicas assim. bom, nasce, esse tem é o uma série de Leon testes, acabando né? com a mágica da frase. Eu nem Né? fiz meu segundo comentário. Você viu que o Rodrigão já tá passando um pano pras mães agora nesse episódio. Que ele cagou no episódio anterior. Você tá louco, velho. Ah, o Rodrigão faz parte, vai. Eu vou puxar aqui meu ponto esquerdo, então, que essa... Eu não vou nem dizer que ele tá errado ou tá certo, eu só achei engraçado. Essa é engraçado, tá bom demais. Mas resumindo, a hora que pega no dedo é muito louco. É muito mágico. É isso, é mágico Muito mesmo. louco. Boa. Ô, Bara, essa aqui é pra você, então. Conta aí. Eu vou ler aqui a nossa última frase aqui. Meu pai não fazia discursos, ele agia. E o exemplo dele falava mais alto do que qualquer coisa. Essa frase é do Barack Obama. E eu lembrei do... Eu puxei você... do Obara. Por causa do... Obama, Obara. Não, Só por mudou causa uma vez. do octógono que seu pai montou. Né? Mas vamos lá, Obara, como é que você se sente com essa história do pai não faz discurso, ele agia e tudo? Mas seu pai era assim mesmo ou não? Cara, eu acho que... Edelmar, né? É. Boa. Eu acho que todo pai tem exemplos bons e ruins. Acho que o Leon já levantou isso muitas vezes, do tipo... Acho que eles estão aprendendo também, cara. Tipo, você nasceu lá, eles não sabiam o que fazer também, né? Eu acho assim, meu pai... É o que eu falo. Eu acho que meu pai, E aí, colocando minha mãe no bololô aqui também. Eles têm umas qualidades muito fortes que eu espero ter um dia. Então, acho que o exemplo que eles me dão assim é tipo... Cara, sempre trabalharam pra caramba, sempre se dedicaram pros outros sem esperar nada em troca. Então, é uns negócios que eu falo assim, por quê? Sabe? Tipo, né? Uma coisa que não é tão comum da gente ver assim. Mas eu acho que a frase é verdade, mas meu pai falava muito comigo também. Dava muito discurso. É porque eu nem sempre fui tão calmo assim.
né? Então, tinha que ouvir muitas conversas aí, do tipo, o que adianta você ficar assim? Ah, pô, você tá muito nervoso com isso, com aquilo. Então, eu acho que eu nunca vi meu pai nervoso com outras pessoas. Então, isso é um ponto também, assim, do tipo, eu nunca vi meu pai brigar, né? Então, eu acho que tem um exemplo aí também. Óbvio que ele devia ficar injuriado com as coisas aí. Muito. Todo mundo fica. Né? Mas, assim, eu acho que na época que a gente cresceu era muito comum você tomar uns tapas, mas acho que também não teve nada tão aleatório assim. Né? É o que eu falo, não teve. É o que eu falo pra galera. Assim, se você apanhou, normalmente você sabe por que você apanhou. Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, que injustiça. Graça, né? Ah, nossa, você apanhou, você... E a gente apanhava e ainda falava assim, nossa, ainda bem que foi só isso aqui, porque... Tem essa aí também. Merecia pelo que eu, mais, né? pelo que eu fiz aqui, né? Mas, cara, acho que essa frase aí é muito verdade, sabe? Tipo, eu acho que você não precisa fazer discurso, você dá o exemplo, eu acho que é mais importante do que só falar. O que você faz é muito mais importante do que o que você sim. fala. Hoje a gente conversa muito, mas... E aí é um ponto que a Vi também fala para mim. Ela fala assim, não adianta você falar um negócio e fazer outro, que eles estão olhando o que você faz, não o que você fala. Então, assim... Não adianta você botar o McDonald's na frente e querer que a criança coma salada. Tá entrando na alimentação. Cara, Boa. a criança vai perceber isso em três momentos rápidos. Ela vai... Né? Não, mas cara. E aí aquela coisa assim, vai todo mundo dormir, aí eu vou jogar videogame, dá treta, né? Pô, eu tenho esse Tem que lance. esperar dormir. Exato. Dorme e você Essa joga. é a Eu tenho esse lance de sexta eu e a Mari, a gente já tá na sala, no sofá ali, vendo a TV e tal. Cara, as meninas ficam putas, porque elas não podem comer no sofá. Tá? E às vezes elas acordam e falam, pô, vocês estão comendo no sofá, mas enfim, não vou entrar na história do discurso. Rodrigão, você, vou te dar aqui uma chance, aleatória. Frase de que você me escolher. resta. Segundo a nossa... A gente tem duas frases aqui. Segundo a pesquisa, uma é do Augusto Cury e outra é de um anônimo. Qual que você quer pegar pra você? Aqui você achar que cabe. Então vou, sei lá, ser pai... vou pegar do Augusto Cury, então. Ser pai é plantar raízes. Não sei se ele disse isso, mas enfim. É ensinar segurando a mão com coragem e soltar com sabedoria. Olha só. Caramba, isso é difícil, hein? Nossa, profundo. Segurar Não, mas eu acho coragem, que soltar com sabedoria. faz bastante sentido se é verdade essa frase, se é dele ou não, ou que seja lá quem compôs Clarice essa Lispector. frase. Eu acho que quando a gente fala de raiz, cara, acho que quando você tem filho, você quer construir alguma coisa. Uhum. E acho que, enfim, pessoalmente, já falei em outras circunstâncias, eu acho muito ruim quem escolhe talvez não ter filho, né? Significa que ali, a hora que você acabar, acabou e você não vai deixar nada pra frente. Então, acho que quando fala de raiz é sobre, o que você quer deixar, e muitas vezes o que a gente quer deixar é uma parte daquilo que a gente recebeu e que a gente acha que faz sentido. E muitas vezes é a negação, né? É o outro lado, tipo, não, meu pai fez isso comigo, meu pai era assim, meu pai era assado, eu não vou ser assim com meu filho. Então, eu acho que isso é sobre a parte das raízes. E acho que o pai tem um papel muito importante nesse momento de construir, de soltar, de entregar para o mundo, né? O pai é mais... Acho que o pai empurra mais. Vai. Tem um livro que eu li que fala até que o pai é o separador, usa esse termo. É? Que ele precisa separar um pouco a mãe da criança. Que a pra criança fazer a francesa criança não ir pro faz mundo. birra? Não, é bem diferente a linha. Eu boto um muro aqui, porque é bem diferente. Mas, bom, minha esposa é fonoaudióloga, a Milena é fonoaudióloga, e ela fez muito trabalho sobre a relação mãe e bebê, e eu lembro disso porque era a época que a gente namorava, era TCC, e eu ajudando ela. E, de fato, o pai é um agente externo, né? Nesse momento. E se você olhar na natureza, é o pai que foi caçar, é o leão que vai caçar para trazer a caça, enfim, tem tudo essas... Mas quem caça é a leoa, velho. Isso que eu ia falar. Desculpa, o leão é um péssimo exemplo para pai. Tem que editar, eu acho. Corta, mentira. Desculpa aí. Eu ia falar, mas eu me zoar. Tem que falar, tem que falar, velho. Tem que Obrigado, falar. gente. É porque, tipo, semi ao vivo aqui, a gente tá tentando enrolar. Mas acho que
Coitado, faz sentido essa parte de você soltar e empurrar pra frente. Então, por exemplo, meu sobrinho tava com dificuldade para começar a ir na escola e aí, porra, meu cunhado que leva. Porque é muito mais fácil ele ficar, e foi muito mais fácil ele ficar na escola. Mesma coisa comigo. Com o meu cunhado levando, meu cunhado virava as costas, falou tchau, tô indo, blá blá blá, e rolou. Então acho que o pai tem esse papel. Acho que faz muito sentido aí a frase nessas duas pernas aí do que é ser pai, do que é tentar construir a paternidade do jeito que a gente acredita, né? Boa. E naqueles vídeos de referência que a gente vê, a mesma mulher que eu falei no episódio anterior, que ela falou que a criança que escolhe a comida é criada por 2 imbecis. Essa mulher tem um outro vídeo que ela fala o seguinte, a diferença do pai e da mãe nesse sentido da coragem que você falou de soltar. Ela conta uma história que está num parque aquático, sei lá, tem aqueles tobogãs gigantescos. E a criança quer ir no tobogã e a mãe fala, não, você não vai, porque você vai se machucar, porque é perigoso isso. E o pai fala, não, se você for eu te dou um picolé, tá ligado? Tipo, O pai fala, vai comigo. Não é meio que É o pai que vai também, levar para esse tipo de isso. desafio. Por exemplo, Exato. vou fazer essa viagem semana que vem que eu te falei, vou colocar o Lucas numa trilha. Quando eu contei pra mãe, trilha? Cara, eu não tô botando. Aí morreu a menina lá da Indonésia, tá? Já começa, a galera começa a viajar. Não é vulcão, não é outro país, não é uma trilha que precisa de guia. Mas aí é o pai que vai fazer isso, geralmente. um passeio no parque no final das contas. É isso, mas é dentro de um parque. Não, e a história da escola é legal também, porque quando a Estela foi pra escola a primeira vez, que é a mais velha e tal, cara, a Mari tava em prantos. Não, sabe, daquele lance de soltar e tal. Eu falei, mano... Eu não consigo entender isso. Vamos aí, cara. Tá de novo. Não, eu achei que foi difícil. Eu levava, mas era difícil virar as costas. Eu nunca deixei chorando. Eu sempre voltei, conversei, fiquei... Veio me mas dar você tchau. chorou, esse é o ponto. Não, então, mas é muito... Adaptação escolar, anota aí, cara. Essa é porrada. Adaptação escolar, a gente anotou no intervalo das férias, mas adaptação escolar pode ser também. Que depende. Se você virar as costas e deixar chorando e nem aí, é fácil. Mas se você for tomar Quem? mais... A mãe ou a criança? Tanto faz. Bicho, hoje em dia... Ou o pai? Tanto faz. Hoje em dia tem muita escola por aí que... Tá nem aí, exato. Não, pelo contrário, a criança começou a ficar chorando demais. Não, vem Liga buscar, pro pai. vem buscar aí. Não vai ficar não. Liga pra Não mãe. liga quando tá chorando, liga quando tá doente. Mas Não, liga, do tipo, não quer ficar, eles ligam. Tem essa aí também, isso é verdade. É que eu sempre consegui deixar numa boa, apesar das extremas dificuldades. Eu lembro das suas histórias de você do Lucas, você trabalhando lá na adaptação. Eu sentava com o notebook e eu falava, quando você estiver se sentindo confortável, vem me dar tchau. Ele vinha, mas às vezes demorava 1 hora. Mas assim, é difícil. Já teve vezes eu voltar com ele pra casa, porque eu vi que não dá pra deixar, velho. Eu não sei. Mas, mano, quem que te deixava na escola? Peraí, quem deixava na escola? Você? Seu pai ou sua mãe? Que era meu pai, Tá. que era minha avó. Eu morei muito tempo com a minha avó e com a minha tia, então as duas se revezavam. Mas eu me lembro mais quando meu pai levava. Engraçado, que era mais... Eu era menor, mas acho que era mais tranquilo. Boa. Quer falar, Alba? Eu lembrei desse lance, assim, quando o Lucas foi pra escola no começo, eu ficava apreensivo também. Do tipo assim, nossa, eu nunca fiquei. Não, Nunca. mas Assim, Rosa. aí eu vou te contar como eu perdi isso. Vai. Aí as escolas hoje tem câmera, né, pros pais, assim, nossa, Que eu como é acho que bizarro. Mas eu também. também acho. Mas tinha, Eu na acho época bizarro tinha. pros pais. Eu acho que precisa ter pra você olhar os funcionários, até mesmo como enfim, mas é que ele não foi... pros pais. Isso é capítulo Mas é que ele- pra uma conversa. Não, mas não pros pais. Não acho que o pai tem que ficar olhando. Os Mas pais assim, e a escola. mas ele Tá na foi paz. com 1 ano. é uma câmera de segurança. Mas ele foi com 1 ano, eu acho que era mais por conta disso. 1 ano, as mães, tudo recém-mães, os pais também recém-pais ali, tipo, queria ver a criança ali. E no começo eu entrava lá, né? Aí um dia, cara, eu falei assim, acho que tá tudo bem aí, né? Deixa eu continuar assistindo. Dava pau pra entrar às vezes, aí você vai perdendo a frequência. Só que a última vez que eu vi, cara, é porque eu acho que pra mim aquilo eu falei assim, agora tá tudo bem, né? Cara, eu liguei, tava o Lucas andando assim, ó, com 1 ano, andando assim pra lá e pra cá. Foi até um bebê que tava sentado numa outra cadeirinha assim, aquelas brincadeiras de criança, né? Vomitou no moleque e saiu andando, velho. Como tipo, se pá, nada pá, pá, pá. tivesse Aí eu fiquei olhando na câmera, aí eu falava assim... Vão me ligar, né? Não, eu ficava Na hora olhando... o WhatsApp apita, o pai da criança. Aí eu ficava... Sério, foi muito engraçado. Porque, mano, eu vi ao vivo. Porque era, né? Então, não tinha filmagem, nada disso, assim. Acho que era só pros pais que estavam lá. E eu olhei e falei assim...
Nossa, eu não queria ser o pai desse moleque agora. Eu não queria ser o pai dos dois, de qualquer um dos dois ali, né? O Lucas só vomitou e saiu andando. Do Danado, tipo, opa, não gostei do almoço, tô indo pra lá agora brincar com a bola. Você que ainda não anda, fica aí com o meu vômito. Foi isso, cara. Depois desse dia eu falei, ele tá em casa lá, meu. Ó, tipo... bem. Boa. Eu acho que as crianças se adaptam. Eu acho que tem um lance de que todo mundo adapta. sobrevive a tudo, assim. Mas, sei lá, né? Dá muita pena. Por isso, acho que no começo, do primeiro ano, assim, foi meio... Todo mundo é muita gente e tudo é muita coisa. Mas Isso eu aí. entendi o seu ponto. Bom, vamos para a última frase, se a gente não usar nesse lugar. A última frase é minha. Quer ler, Bar, ou eu leio eu? Não, lê aqui, essa daqui, ó. Vai. Consegue ler? Qualquer um pode ser pai, mas é preciso algo especial para ser um pai de verdade. Anônimo. Quem é esse anônimo, hein? Sei lá, cara. É tipo assim, uma coisa é ter filho, outra coisa é ser pai. Exatamente. É isso, exato. É, muito bom. É Gostei. isso. Não, cara, isso eu acho que me toca, assim, de várias maneiras, assim, porque, cara, é inevitável eu me comparar, me comparar mesmo, acho que essa é a melhor palavra, assim, com outros pais, ou olhar as minhas filhas, a relação que eu tenho com elas, por outras perspectivas, no sentido de crianças que não têm pai, né? Eu não é um merchan aqui, mas eu escuto muito o Mano a Mano, que também é do Spotify, e o Mano Brown fala muito da história dele não ter pai e tal, não sei o quê. E, cara, eu entendo essa relação mesmo de... Cara, uma coisa é você ter filho e outra coisa é você ser pai, você tá ali e tal. E aí, na história da paranoia, eu acho que o Rodrigão puxou bem da última vez esse tema, assim, uma coisa que eu tava refletindo, tô pensando e falando aqui, refletindo essa semana. Cara, assim, lá em casa... a dinâmica com as meninas é muito... A dinâmica de escola, de alimentação, assim, é muito mais na minha mão. Então, eu levo e busco para a escola. Eu normalmente dou ali a comida, eu faço a comida e tal. A Mari cuida de outras coisas, a gente divide. Você divide. Mas eu fiquei pensando assim, falei, cara, esse tempo que eu levo, porque ela estuda em 2 escolas diferentes e 2 horários diferentes. Então, leve e busco. Todos os dias, praticamente, né? E eu fiquei pensando, falei, pô, mas esse tempo eu podia estar, né? Podia ter uma perua para levar, o Amari podia levar e eu podia fazer outra coisa, né? Ficar mais tempo ali. O cara podia estar trabalhando, podia estar fazendo outra coisa. Mas eu entrei nessa reflexão, não vou chamar de paranoia, mas de reflexão do seguinte, cara, qual é esse equilíbrio de ser o pai de verdade? Ele, cara, é estar presente nesse momento que vai ser inesquecível para elas, é estar fazendo uma outra coisa que talvez possa refletir, de repente, um conforto maior para elas no futuro, sei lá. E eu fiquei nessa reflexão do que é realmente seu pai, ou seu pai participativo, seu pai de verdade, assim por diante. Então, cara, de novo, assim, eu sou do meu sobrinho, por exemplo, cara, assim, eu sou um tio, mas às vezes misturava as coisas, assim, sabe? Tipo, parte da educação dele, quando ele era pequeno, eu estava muito próximo ali dele e tudo mais. Então, para mim, esse lance de ser pai de verdade, é uma coisa que se mistura, assim, se confunde um pouco e mexe com a minha percepção. Difícil de eu saber o que está certo e o que está errado nesse contexto. Aqui eu acho que essa questão de ser pai de verdade, velho, eu acho que envolve também a mãe. Não só aos filhos, porque acho que o pai de verdade começa quando ele entende que ele tem um papel na hora que o filho nasceu. Boa. Então tem os caras lá assim, eu não troco fralda, eu não vou lá ajudar na hora que acordar. Cara, tem cara nasceu, que vive, você tem que ajudar, velho. Cara acabou. Ajudar é uma palavra complicada, mas tem não, cara que vive participar. Como se você tem que participar. Como se nada tivesse acontecido. Não mudou nada na minha vida. Ele continua pro futebol, continua pra balada, continua fazendo as coisas. Eu já vi muitos aí, você fala... Tem um vídeo dos Portas dos Fundos que a gente viu que é animal, que é o cara... Cara, exato. Como é que tá? Tá fácil. Tá fácil, não mudou nada pra mim. Como assim, cara? Tipo, cara, eu vou até puxar um tema. Não, desculpa. Não, vou puxar um tema. E você vai ser o primeiro a falar, então. Vou puxar um tema que eu acho que é importante, assim, nesse contexto, que é, assim, da história da referência, aliás, especial do Dia dos Pais hoje. E eu vou falar assim, cara, como é que a gente coordena as coisas em casa, da divisão das tarefas e tal? Muito relacionado com o que eu e a Mari, a gente foi educado. Cara, eu cresci vendo meu pai passar roupa, vendo meu pai cozinhar, vendo o pai da Mari fazendo não sei o quê, né, assim... Quando eu conheci a Mari, eu já era crescido, não cresci vendo, mas... Cara, a gente teve educações onde as tarefas eram divididas independente... Do gênero. Independente do gênero. Exato. Então, eu tenho essa referência do meu pai fazendo essas coisas. E eu sei lavar e passar e cozinhar e tudo mais. Gosto mais de cozinhar, mas enfim.
Puta, passar é muito chato. Passar é Vamos combinar chato que pra é caramba, fácil velho. terceirizar. Ou não passar. É isso. Ó, Rodrigão, Sai do qual é- varal pro armário. Boa, eu tento falar isso pra Mara, eu não compro essa ideia. Rodrigão, qual que é a referência que você tem, assim, do teu pai, assim, de você ver da forma como você foi educado e que isso você replica hoje, que você leva isso como uma verdade? Enfim, cara, como é que... Você tem alguma referência, assim, da tua educação? Várias. Acho que... Cara, acho que graças a Deus meu pai é vivo, tá aqui e até hoje a gente tem um convívio intenso, a gente trabalha junto, inclusive, enfim. Briga pra caramba também, eu brigo pra caramba. Sangue quente espanhol pesa nessa hora. Mas acho que assim, porra, acho que primeiro de tudo quando a gente... Meu pai escreveu, meu pai ele é engenheiro, mas é um engenheiro metido a poeta, escritor. Então ele gosta de escrever. E no Dia das Crianças de 1983... 83? Caramba, 83. Então já tinha nascido eu e o Fernando, que é meu irmão do meio. O Hugo não tinha nascido. Meu pai escreveu um poema, né? Um poema. E eu tenho uma lembrança muito forte disso, porque a primeira vez que eu acho que eu li... Uma das primeiras vezes que eu tenho recordação de ler esse poema foi no momento que a gente tinha brigado, que eu tava achando que meu pai era malvado, que onde já se viu, é isso, né? E aí, acho que tem uma frase que me marca muito, que meu pai falava assim, o poema começa, filho, tu és a minha descendência e quando você tiver os seus filhos, era mais ou menos isso, tá? Era um pouco mais poético que isso, mas... E você só vai entender a magnitude desse amor que eu sinto por você quando você tiver os seus filhos. E, porra, é verdade pra cacete isso. Porque você não consegue dimensionar e não consegue entender a loucura. Eu brinco, eu falo muito, eu acho que quem me conhece já ouviu falar, acho que só conhece toda a dimensão de amor quem tem filho. Porque, pô, tem o amor carnal, tem o amor fraterno, o amor que você tem pelo seu pai e sua mãe. Quando você tem filho é um outro negócio, é uma outra parada. Então, acho que desde muito cedo eu acho que tive essa influência. E meu pai... E aqui, meu pai é meu herói, meu bandido. Fábio Júnior na veia. Porque, pô, a gente... Caraca. Não a vida é como ela é. Meu pai foi um cara que trabalhou muito, e escolha ou não, nesse aspecto. Ele delegou a criação minha e dos meus irmãos para minha mãe, né? Em muita coisa. E, cara, eu entendo... respeito, e eu acho que é como as coisas funcionavam mais na geração dos nossos pais e tal. Sim. Os tempos né? mudam. Mas eu consigo entender que, se tem uma lembrança, e hoje eu trago isso pro meu dia a dia com meus filhos. Boa. Eu lembro, eu estudava à tarde, toda manhã, meu pai ia lá, beijava eu e meu irmão. Filho, fica com Deus, papai te ama. Todo dia eu tava ali, meio fingindo que tava dormindo, e eu lembro de ouvir meu pai falar isso, e, porra, toda vez que eu vou deitar, eu beijo meus filhos e falo, boa noite, papai te ama. Os caras tão grande, né? 13 anos, e vão continuar fazendo isso de manhã e tal. Isso então, é acho que, cara, eu brinco, né? Essa história do herói do bandido, porque meu pai, pô, referência de idoneidade, de um cara sério, de um cara correto e tudo mais. Mas em várias circunstâncias, seja pela ausência, ou qualquer outra coisa, também me fez sofrer. Acho que a gente, tipo, eu não tenho a menor pretensão de que meu filho não tenha traumas causados por mim. Porra, e talvez são diferentes daqueles causados pelo meu pai. Né? E vai ser sem querer. E vai ser, e a vida é assim, ninguém, como todo mundo... A maior parte das pessoas sobrevive a isso, sem maiores traumas. Então, acho que tem trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. Eu costumo falar isso. É melhor você optar pelo T eu acho que minúsculo. isso, ser referência. E eu acho que tem um negócio... Eu vou me alongar aqui, dane-se o tempo agora, mas... eu acho que tem uma coisa que é muito legal e que a gente tem uma oportunidade, a nossa geração de pais, que é graças a... mulher ter ganhado o seu espaço no mercado de trabalho, que eu acho que é do cacete, acho que é animal. A mulher teve que sair de casa mais, e isso nos coloca numa posição de ter que ser mais presente. Pai não é ajudante de mãe, pai tem que ser pai de verdade. Participação. Pai tem que agir, tem que se corresponsabilizar por tudo.
Eu tenho uma neura aqui, Boa. uma paranoia pra combinar com o tema. agora sim. Cara, como eu tenho filhos gêmeos, a reunião da escola acontece simultaneamente, então a gente tem o nosso acordo. Hoje, esse bimestre, eu vou na do Léo, depois eu vou na do Rafa, a Milena vai na do Rafa, depois na do Léo, enfim, a gente vai se revezando. E, cara, a hora que forma a reunião ali, eu conto toda vez quantos pais versus quantas mães tem. Ah, é. 9-1. Né? Não, cara, eu fico feliz, assim, na maior parte das vezes, graças a Deus, é quase 50-50. Pô, que Deveria ser Na escola da meio. Estela, não, cara. Então, É, né? porra, mais mãe. tem pais muito presentes, eu acho que isso faz muito sentido. Então, eu acho que é uma sutileza, né? Mas é a simbologia de que o pai está começando a participar mais, que o pai está ganhando mais espaço e mais responsabilidade nessa criação. Pô, legal pra cacete, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que a gente tem uma puta oportunidade, enquanto pai, de ser pai de verdade, de Não ser participar. o pagador da mensalidade. Não ser o isso. pagador, o provedor de mensalidade. Tem Isso tanto pai ruim que às vezes isso é o bom, né, cara? Se você usar como Exato, referência. é. Não tô Então- defendendo esse pai, mas às vezes só olho em perspectiva. E tem muito como pai você que não falou. paga mensalidade, que é melhor pai do que muito que Sim, paga. Então não é sobre exatamente. isso. Dinheiro Dinheiro é não uma compra. parte. Dinheiro é uma parte. Dinheiro é uma parte e não compra um monte de outras coisas. Então, acho que é muito isso. mais Eu sobre sou, presença, participação. dentro Não, das minhas mas é- limitações também, porque tipo, eu não sou perfeito aqui. Que minha mulher vai ouvir falar assim, tá cagando uma regra aí, te conheço. Né? Ele passa Mas um pano, ele sinta. É isso, a gente tem que... Ele tem não, mais medo da mas- esposa vendo do que o público. Né? A gente tem que se forçar a também estar teria. presente, a ser ativo e não ser ajudante de mãe, cara. Boa. Porra, Rodrigão, você se alongou, mas, cara, beleza. A gente cortou 2 blocos aqui do nosso podcast. pra fazer... Quanto Desculpa, custa a hora produção. extra aí, André? Fala aí. Mas vamos lá, mas você tocou num ponto legal da nostalgia, que, detalhe, eu puxei fora do contexto esse negócio. Então, que a gente vai entrar no bloco 3 do nosso especial do Dia dos Pais. Roda, VT. Boa, Leão. Roda VT. Eu vou começar com você, então, e aí Bora, fala tá. você, o Obara, e vamos lá. O bloco 3 é como é o nosso Dia dos Pais. Vixe, Maria. Aí são três temas, 3 dimensões ou 3 bullets aqui. Como era o Dia dos Pais quando você ainda era só filho? Como é hoje você sendo pai? E aí, a pergunta final é, tem alguma tradição ou momento que não pode faltar no seu dia? É engraçado, minha família sempre foi muito tranquila com datas, assim, a gente nunca pirou muito em datas. Então eu vou passar pro Obara. Não, a gente sempre almoçou, ficou junto, assim. Eu almoço com a minha família todo sábado, né? Aham. Então, e meu filho hoje faz parte desse almoço, né? Minha família. Então, sempre foi algo recorrente, assim. Então, o Dia dos Pais não era uma coisa especial, digamos. No Dia dos Pais vocês almoçam sábado e domingo ou vocês pulam o sábado? Por curiosidade. Depende do ano. A gente estava fazendo muito de sábado porque restaurante fica abarrotado e o restaurante no domingo Você antecipa. Não, você não escolhe o que você vai comer, o restaurante escolhe o que você vai comer, né? Eu falo isso, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, eles escolhem o cardápio. prato especial. Exato, é com o triplo do preço, é o dobro do preço, metade do Sabia, serviço. Jeff. Não, mas é bom o sábado por isso, cara. Libera, às vezes, o domingo pra você fazer alguma outra coisa. Mas, enfim, onde que eu vou chegar é que hoje, depois do Lucas, eu fico muito mais ansioso. Eu espero, eu quero o que ele vai trazer da escola. Então, assim, eu tenho na minha geladeira as coisas que ele fez na escola pro Dia dos Pais. Eu estou sempre lendo algum livro. O meu marcador de livro foi ele que fez. Legal, isso é legal. Então, isso, eu não tinha essa ansiedade. Eu tinha pensado que presente eu comprar, vai ser um almoço e tal, mas hoje o que eu vejo é, puta, cara, o que será que vai vir? Então, vai chegando, eu vou ficando nessa... Aí eu fico tentando sondar. E aí? Ele não quer falar, né? Ele já é mais não esperto, pode. A não escola pode. fala para não falar. Exato, A mãe mas fala assim, também. É meu papel também, pô. Posso ficar ansioso. Lógico, lógico. Isso eu acho muito legal. O chaveiro que tá aqui foi um negócio que o Lucas fez e que virou um chaveiro. Ele fez um desenho que a escola deu o desenho original e diminuiu e transformou num chaveiro. É o meu chaveiro. Então, isso é, pra mim, o mais legal. Assim, pensando no que ele fez pensando em mim. Ele pega o desenho de 4 anos, que é um dos que eu mais gosto. E ele olha hoje com 7, acabou de fazer... Nossa, eu desenhava mal. Eu falei, não, pra época, pra mim, você desenhava muito... Pra mim, sempre pra mim, você desenhava muito bem. Não sei como é que eram os outros, tal, mas pra mim, eu adoro esse desenho que você fez. Ah, mas hoje eu desenho melhor. Eu sei, ó, tá aqui o 4, tá aqui o 5, tá aqui o 6. O 7 eu vou ganhar em agosto. Mas eu vejo... Saindo desse episódio, você vai ganhar o Exato. Dias depois. Dias depois. Cara, é engraçado. Eu não fico na expectativa do que eu vou ganhar. Sério, cara?
É porque geralmente é desenho, uma criação dele, não é um presente. Não, eu não quero presente, gosto eu quero de a criação, ver, entendeu? mas assim, se não tiver nada, eu fico tranquilo também. É que, Mas você sei sabe lá, que vai ter, né? mas é que pra mim é muito mais sobre estar com eles ali, tipo, curtir alguma coisa. Óbvio que é legal, Feliz Dia dos Pais, principalmente nessa fase que eles estão de querer ser mais independente, do tipo, o Lucas quer fazer o café da manhã, então vai lá, faz o ovo, você vê. Que legal. Acho que eu gosto dessa parte deles quererem mostrar que eles cresceram e do tipo, que legal, tô aqui, fizemos para você. Com relação aos presentes, cara, eu sempre sei porque tá no cartão, né? Não, mas eu repito, não é sobre o O presente. anticlímax Exato. Não, mas não é sobre o presente. do SMS do cartão. Não é sobre a data comercial, sobre o presente, mas é sobre a criação dele Não, pensando em mim. Isso eu acho o da se escola, ele vai me tudo dar um bem. presente de verdade, cara. O da Não, escola, exato. né? Eu não ligo, Eu honestamente. fico um mês antes falando pra Mari, não precisa comprar nada do Dia dos Pais. Exato. Economiza essa grana. Exato. Não, põe no investimento, né? Pronto. E tipo, e você sabe que você vai ganhar alguma coisa, mesmo falando isso. É isso, né? é isso. Mas assim, é legal, pode continuar dando, ok, mas assim, e aí entra no ponto que você estava comentando. No meu pai, eu vou lá e sempre compro alguma coisa, que é uma treta também. É uma puta treta. Porque assim, o que você vai comprar? O meu pai, velho, ele... Você não se junta com seu irmão e divide? Eu faço isso com a minha. Não, com os meus então, a irmãos. gente tenta, só que o meu irmão também boa não é ideia, um nunca- cara... Porque a minha irmã ela é muito criativa com ideias para presente, então eu... meu irmão é muito criativo para deixar na última hora para mim. Mas ainda bem que você sabe disso. Você corta essa Pior que criatividade. se ele ver isso, ele vai dizer, uma mentira, mas ele sabe que é verdade. Mas o ponto é assim, cara, é tipo, se eu compro um tênis, no outro ano meu pai vira e fala assim, não precisa me dar um tênis não, porque ele mal usou o tênis, cara, porque ele fica lá no quintal, O pai não usa sai mesmo, né? tanto, Tênis, sapato. tá. Meu pai tem o mesmo tênis há 200 anos. Fica Aí lá. dei uma blusa para ele. Mas Pô, você não tem o mesmo tênis há 200 anos, Eu sabe? tenho, Eu tô com medo. É, eu fico falamos pensando, disso hoje mais cedo, inclusive. Dei uma blusa pro meu pai. Fui ver ele usando a primeira vez, depois de 4 anos, na festa junina desse ano. Eu falei, nossa, Era finalmente xadrez. usou. Pior que não. Né? Mas é esse tipo de coisa. Acho que pro meu pai, velho, ele também não liga. Ele quer que a gente passe lá. E acho que para mim isso é o mais importante. Assim, pelo menos o Dia dos Pais ou no dia seguinte. A data não importa muito. Mas acho que o que importa é, ok, celebrou, beleza, tá todo valorizar, mundo né? bem. Mesmo para as crianças também entenderem ali do tipo, cara, essa relação não pode deixar morrer depois que você formou outra família. Não, e você tal. vai somando. É o que eu falei. Eu passo meu pai com meu mas filho. tem muita você vai gente que se aglutinando. afasta, cara. Sim. Então, acho que para mim, para mim essa é a questão. Tipo, você esquece a família antiga. Você tá falando e aí faz o shift Não pra é nova. nem Tipo, esquecer, você tem é duas que famílias. você Não, mas você tem a família que te criou e a família que você criou. Você Então, acaba tem as duas tendo que famílias, escolher, então, às vezes. eu acho. Mas você não passa o dia... bom, Cara, mas você tem que pensar, tem seus sogros para administrar também, que é um pai. a Às minha vezes situação é meio- diferente. Exato. A É, minha isso que eu ia situação é colocar. diferente. Eu não tenho, assim, o meu sogro não tá mais aqui com a gente, né? Então, aliás, o começo do Dia dos Pais foi muito difícil para Mari nesse contexto, porque, Coitada. porra, né, e tal. Enfim, Nossa, aí é um outro tema. Mas, por exemplo, o Dia dos Pais, aí para mim é mais fácil, eu não tinha pensado por esse ângulo. Cara, é sempre na casa do meu pai. Então, Na verdade, eu sempre falo, é sempre na casa da minha mãe, né? Não, por isso que passar o sábado... exato. Por isso que passar o sábado é interessante, porque os meus sogros, né, os pais da Tatiana, eles são de Santos, então a gente costumava descer, então eu tinha um dia com um dia com outro. Isso ajuda muito, você É bom. escolher, entendeu? É. Porque- Lá em casa é assim também, um dia com um, dia com Porque outro. são dois avós. Pensa assim pro Lucas ou pra Estela e pra Isa. Cara, são dois avós. Então você precisa... E você, que vai ficar sambando pra lá e pra cá. Então, mas elas não têm, Imagina só tem cidades um avô, diferentes. né? Elas só Não, têm um avô, mas... Nesse isso. caso, assim, mas... Não, mas no Dia das Mães, o que acontece? Minha sogra vem passar o Dia das Mães com a gente, aí junta tudo. Ah, legal, mas não, é mas isso, é também tem isso, isso. é isso. Porque virou esse lance, assim, aí o lance da tradição de como é o meu Dia dos Pais. Cara, Dia dos Pais sempre foi na casa da minha mãe, que mora com meu pai. Que mora né? com meu pai. Mora com meu pai, são casados e tal. Mas sempre foi lá. E quando a gente começou a ter, assim, a minha irmã teve o Lucas primeiro, depois eu vim com as meninas, agora o meu irmão tem a menina Você também tem algum sobrinho ou filho, Lucas? Não, né? Luca. Luca, Tem um quase. sobrinho Luca. Luca, é. 2, 6? Ele tá fazendo o Pix, peraí. Não sei. Aí, certinho. É E isso. Luca é uma cidade com 2, 6, né? Mas continua. E aí virou esse lance da gente fazer sempre lá. Então,
Cara, assim, sempre é na casa da minha mãe. Só ligo pra minha mãe, mãe, 2 coisas. Uma, o papai tá precisando de alguma coisa? Aí ela fala sempre, não. É padrão. A segunda coisa, eu falo, mãe, preciso levar alguma coisa? Ela sempre responde, não. É um duplo Eu falei, não, né? sobremesa. Não, sua irmã já vai trazer. Então, assim, cara... Não... Mas a minha treta Leva tá sempre no guardanapo. presente. Já vi gente que esquece. Leva alguma coisa, pelo amor de Deus, O aparece. silêncio mortal tem que vir do Leão, né? Muito bem, então vamos passar pro nosso... Nossa, me pulou, mas tá tudo bem. Deixa o Rodrigo falar. Não, velho. é porque você se estendeu na outra. Eu falei que ia Ele te cortar. ficou Mas 3 como é o dia blocos dos pais? sozinho, Não, né? conta o seu dia dos pais. Não, importante. jogo rápido, acho que assim... É na sua casa ou na casa do seu pai? Ou do Hoje, seu sogro? acho que dos últimos dias dos São pais... 3 dias dos pais. Eu gosto pra caramba de cozinhar, então, puta, eu tenho forçado a mão um pouquinho pra sair em casa, aí chamo meus pais, meu sogro, minha sogra, faço em casa. Então, meu prazer do dia dos pais é esse momento de fazer o café da manhã, tomar o café da manhã com a molecada, cozinhar e curtir esse dia juntos, assim. Legal. Então, acho que é muito legal Comida o ritual. agrícola, né? É muito legal o ritual, esperar, eles vêm, dar o presente, curtem e tal. Então, acho legal. Era só isso que eu queria dizer. Não, mas eu achei... Não, achei ótimo que ele... Agil, Rosa. Não, foi sem Cartão querer. amarelo, Foi cara. sem Zoando. querer. Vocês me deram o Damien Rights das palavras aqui, mano. Eu vou ficar com esse... Não, mas acho que tem um lance interessante nisso que você falou assim. Acho que não foi ano passado, ano retrasado. Eu dei esse lance de estar com os filhos, nos netos, então tudo junto na mesma casa. Meu pai deu uma camisa pra ele escrito: melhor do que você ser meu pai, é você ser avô das minhas filhas. Assim. Ó. Porra. E, cara, meu pai usa camiseta, nem a roupa de mercado, viu? Meu pai adora a camiseta. E uma coisa importante, meu pai sempre se emociona no Dia dos Pais. Que legal. Sempre, cara. Assim, a gente chega lá pra abraçar, independente do... Às vezes eu erro o presente deles, principalmente. Mas ele sempre se emociona, cara. Sempre. Meu pai sempre... O olho fica marejado quando a gente chega em casa no Puta, Dia dos que Pais. Da hora, né? Acho legal. Vamos lá pro nosso último bloco do nosso especial do Dia dos Pais. Tá legal esse episódio, né? Ô, Andrezão, quanto tempo a gente tem ainda? 5 minutos e olha lá. 7 minutos? Vamos Porra. no pique, vamos no pique. Vamos no pique. Então, rapidinho, vai. Faz o roda VT, Ping-pong. Bom, então o nosso último bloco antes das considerações finais é Dia dos Pais com Humor, que é a história dos presentes ali e tudo mais. Então, você já esperou um presentão, ganhou uma meia, ou o Bara não, porque ele não quer que presente nenhum. Não, mas eu já ganhei um presente da escola que até hoje eu não sei o que fazer com ele. Manda, boa, Bara. Eu tenho um guarda-chuva com a foto do Lucas, cara. Você usa quando chove animal. Você não sabe usar um guarda-chuva agora? Não, mas peraí, mas pelo guarda-chuva amor de Deus, né? impresso no guarda-chuva? O cara até Impresso, tossiu pra aqui. você velho. ter ideia. Assim, aquela... Meu, é um guarda-chuva. Você usa quando chove. Pô, Não. Rodrigo, vai, Rodrigo. Vai. Não, mas porque seu filho tá Olha tomando o seu chuva no filho. lugar. Mano, sério, é um guarda-chuva branco e eles imprimiram a foto. Bizarro. E aí... Bizarro que é o guarda-chuva. Eu acho bizarro. Você usa quando chove. Então, Mas Léo, qual 3 foi- contra 1. É É. bizarro um guarda-chuva com a foto É do lógico filho. que é bizarro, mas eu tenho que zoar. Falou, não sei o que fazer. Mas Usa quando mas chove. o pior de tudo é que você fica com dó de jogar fora, velho. Porque você fala Deixa assim, no eu vou... carro. É isso. né? Guarda-chuva branco é uma coisa bem ideal. Com a aliás. foto do filho, enfim. Né? Mas essa daí, pra mim, foi a que se superou, cara. Que foi a Não, mas a homenagem mais escola tentou, inusitada vai. que seu filho te fez. Não, a então. escola tentou, velho. Não, e Tentou não ser foi nem criativo. Não, ele, tentou né? muito errado, velho. Tentou muito errado. Quer falar o nome da escola? Tipo, programa Eu Não, gosto da melhor escola. não. Eu gosto da escola, mas... Foi um equívoco. Foi um equívoco. Rodrigão, presentes do Dia dos Pais. Os mais inusitados, o que você esperava e não Cara. ganhou. Vai parecer inusitado, né? Mas faz todo sentido. Um guarda-chuva. Tipo, não, meu... menina- É uma capa de chuva, como assim, né? Eu Uma já não galocha. sei, pode ser que eu esteja cometendo a atrocidade de confundir presente de Dia dos Pais com aniversário, mas... Pode ser. Meu, eu ganho coisa de cozinha pra cacete. Eu acho que o último Dia dos Pais, se eu não me engano, foi um jogo de panela, que eu gosto de cozinhar. Pô. Já ganhei máquina de macarrão, de fazer massa. Boa, pô, puta presente Então, legal. pô. É, Isso é legal. meu, É útil, né? é Presente útil é legal. né? Provavelmente as pessoas devem achar meio esquisito, porque em geral é isso. O pai vai ganhar uma camisa, um perfume. Aqui, ó. Aí. Uma camiseta. cachaça, O meu uma gosta de birita. eletrônico, é difícil, cara. E É. ele tem tudo, cara. Aí, enfim. E eu, cara, eu gosto de ganhar as coisas de cozinha. Então, Mi, pode continuar.
me dando utensílios de cozinha. E o que porque você eu dá tenho pro seu prazer. pai? Sempre uma bebida também, ou não? Puta, meu pai é um cara que ele gosta de... Tem uns gostos bem restritivos. É um assim. engenheiro poeta. Tem gosta de mundo uma ali de camiseta. Meu pai oposições, adora né? camiseta polo, então, puta, já dei um monte e agora eu me nego a dar camiseta polo. Meu pai adora Pô, eu acho que a gente deveria normalizar dar camiseta pro pai, pro boné. irmão. Eu acho uma acho. puta eu pergunto treta, pra minha, velho. mas eu pergunto pra minha mãe, Homem não pai compra tá muita precisando de roupa alguma pra si, coisa né? e tal. E ultimamente, tipo, a gente deu algumas vezes entre Dia dos Pais e Dia das Mães também, posso estar confundindo, mas, pô, sei lá, vamos dar um show pra eles? Vamos dar um ingresso de um show? Boa ideia. Legal, boa ideia. experiência. Ó, vou te Vamos falar. dar um... Sei lá, eu dou bastante vinho pro meu pai também, que eu sei que ele curte e tal. Então, coisas que vão fugir, porque eu falo assim, cara, essa camiseta vai ficar na gaveta pra sempre, ele vai usar, porque meu pai usa, ele é diferente, ele gosta, ele usa. Boa. Às vezes eu viajo, trago alguma coisa antecipada. Legal. Não, vou dar uma dica então. Essa Bia, minha irmã deu um presente pro meu pai, não sei se Dia dos Pais ou de aniversário, mas ela deu um passeio de balão pro meu pai. Muito louco. Era a hospedagem lá em Boituva, e mais o passeio de balão. Bem Legal. legal. Experiência, né? É, Legal isso. A Milena e minha cunhada também deram um passeio de balão pro meu sogro, que nunca aconteceu e não vai acontecer tão cedo. Não vai acontecer nunca com as mais. A últimas gente já notícias. desistiu dos últimos acontecimentos. Andar de balão. né? Já pensou? A família inteira andando no balão? Olha que ideia de jirico que as meninas tiveram. Ah, no caso. Meio perigosa. É, o meu foi meu pai e minha mãe. Virou Minha piada. Eu e meu cunhado, a gente vai assim, e aí, qual vai ser o balão que vocês vão dar dessa vez? Eu ia falar exatamente isso. Seu pai deu um balão nelas, né? Leão, você quer falar de. Você vai engatar a história do presente, ou que você ganhou, ou que você deu pro seu pai, ou inusitado, ou que você não esperava. E você já vai partir pro encerramento, Fechou. falando alguma coisa pro seu pai ou pro seu filho. Cara, meu pai me deu... Meu pai Solta. me deu, não, desculpa. Eu dei pra ele uma Nespresso. É uma nova Nespresso, aquela Verto. Bem na época do lançamento, assim. Acho que lançou em julho, eu comprei em agosto, que era o Dia dos Pais. É que meu pai faz aniversário em agosto. É normal eu confundir os dois presentes. E, cara, coisa bizarra é que meu pai gostou tanto daquela bagaça que em outubro ele me deu a mesma coisa que eu dei pra... Criativo, Eu comprei vermelha, ele me deu uma pessoa. Eu só sei que não é a mesma. Porque mudou a cor. Ou ele pintou, não, brincadeira. Mas essa pra mim é uma história muito boa. Eu falei, pai, eu faço aniversário em outubro. Faz 2 meses que eu te dei isso. É porque ele gostou bastante. Achou Gostou, bastante achou útil. legal, achou bacana. Aquela cápsula que lê com código de barra e tal. Encerramento. Pra ser rápido, a gente tem pouco tempo. Pai, te amo. Filho, te amo. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Pra vocês também, que são todos pais. Andrezão, Boa. tem filho? Que você Não. saiba não, né? Que você saiba, Ele quer né? uma menina, ele quer uma menina. Ele quer uma menina. Boa. Rodrigão. Como eu falei, tive várias discussões com meu pai. Eu falei pra ele essa semana, ele falou, pô, você tem dúvida que eu te amo? Te amo. Pai, eu te amo pra caramba, inclusive. Meus filhos eu nem preciso falar o quanto eu amo, o quanto eu tenho Precisa sim, orgulho. acredite. E eu fico emocionado também no Dia dos Pais. Eu acho Eu tô um pouco um agora. momento. Acho que é um momento que eu fico emocionado no Dia dos Pais, fico emocionado no aniversário dos meus filhos, assim, que é um negócio muito legal. E eu falo uma frase aqui que eu também queria deixar que, enfim, a gente passou por momentos, questões de saúde, na família e tal, e aí você sempre reflete, cara, uma hora a gente vai partir. E aí uma coisa que me dá um pouco de alívio, que eu falo pra mim mesmo todo dia eu acho que quem tem filho nunca morre, né? Porque você passou pra frente, Rodrigão tá profundo tem uma hoje. genética, Tá, ele ficou com tem uma ciúme parte da que é sua. genética e tem tudo aquilo que você construiu no tempo que você teve com seu filho. Então, eu acho que a minha eternidade vai vir através dos meus filhos, se Deus quiser, dos meus netos, e é isso que eu acredito. Então, me deem netos também. Se eles Puta quiserem, pressão. né? Deixa eles Ô, Bara, quererem. você, mensagem final pro seu pai, pro seu filho, pra quem você quiser. Cara, eu Meu amo pai e minha todo mãe pra mundo. você. Boa. Amo todo mundo. Eu amo todo mundo, japonês. Ah, mas é verdade, Tá certo, cara. é isso, porque no velho. fim, acho que todo mundo sabe. Mas às vezes precisa falar, Precisa falar, velho. Precisa falar. falar. Precisa, cara. Precisa falar. né? Então, assim, Uma coisa rápida, assim, eu tive uma saída nesse semana, férias escolares, com eu, um amiguinho do Lucas e o pai dele, o Lucas, né? E o pai chegou e falou, não vou dizer nomes aqui, falou assim, cara, meu pai nunca falou que me ama.
Do nada. Eu Trash, tomei até um susto. Não, você é um cara super legal, mas achei muito... mas é difícil. Uma declaração que fala, cara, falem. Você sente? Fala. Você ama. Acabou. Não, Termina eu o acho bar. que para as crianças também. Eu não sei vocês, mas assim. Acho que antigamente era mais difícil você ouvir isso. Mas hoje em dia, se a criança não ouve, é isso que você falou. Fala assim, pô, mas eu ouço no desenho, vejo na novela, vejo tudo quanto é coisa que eles consomem. Fica assim, pô, por que ninguém fala para mim? Que não em casa, Né? E tem muito pai que não fala, velho. Porque fica naquelas do tipo, não, isso aí... Fraqueza. Né? Pô. Enfim, amo todo mundo, amo você, pai, amo as crianças. All you need is love, já. É isso. E não se importa com o presente, tô de boa. É isso. Boa, eu vou deixar aqui pro meu pai. Pai, eu te amo também, mas eu vou deixar um muito obrigado por tudo que você fez por mim a vida inteira e continua fazendo. E obrigado por isso, pelo meu irmão, pela minha irmã e pelas minhas filhas também. Então, além do eu te amo, queria falar obrigado pro meu pai. E aí, então, chegamos aqui ao final do nosso episódio especial do Dia dos Pais. Muito bom. E se você é pai, parabéns. Afinal de contas, aqui é o especial do Dia dos Pais. Parabéns por seguir tentando, fala. E se você não é pai, seja. O Rodrigão Seja, Se você quiser, se ele- você quiser. Terceiro e quarto episódio ele veio para tensões e contrastes e tudo mais. E se você ainda tem o seu pai por perto, dê um abraço hoje mesmo no seu pai. É o que a gente estava falando aqui. Dê um beijo no seu pai, fala eu te amo. E se você não tem mais, que esse episódio sirva como uma homenagem para ele. Pô, bonito esse final aqui, hein, cara? Cara, mandou bem. Gostei. Então é Escreveu isso. esse texto. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está nos assistindo, se que ouviu. jogando no chão, a salada. É isso. Caiu a árvore A aqui, rúcula velho. aí. Siga, compartilhe, comente, conta a história do seu pai. Fala eu te amo pro seu pai aqui nos comentários, que isso é muito legal. Ô, Bara, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu Dia dos Pais, Parabéns que vai pra acontecer. todo Espero que mundo você ganhe um aqui, presente gente. muito caro, que a Vi passa no seu cartão. Rodrigão, parabéns pelo Dia dos Pais. Valeu, Cara, no domingo. Leão, parabéns pelo seu Parabéns Dia dos a Pais. você Que você aproveite lá o seu sábado, já que no domingo você não comemora. Obrigado mais uma vez, Voz de Estúdio. Obrigado a vocês. É isso, valeu, Valeu, galera. gente. Pessoal, Até mais. show. A vegetação que Caiu você a árvore. fez.